Olá, investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Magno Lima. Hoje eu trago para vocês a minha posição em fundos imobiliários. Quanto eu tenho hoje de patrimônio em fundos imobiliários? Quanto que eu já recebi total de dividendos até hoje, desde o início da carteira do milhão, do canal Mais Renda Passiva, até hoje, são mais ou menos 6 anos de carteira, e quanto eu recebo mensalmente de dividendos com essa carteira. Quanto eu apliquei, eu aportei ali, tirei do meu bolso e quanto eu reinvesti. Vocês vão entender o que eu fiz para chegar nesse patrimônio, para chegar nessa renda mensal que eu vou mostrar hoje para vocês. Entre R$ 1.200 e R$ 1.300 por mês de dividendos. Eu vou mostrar para vocês a carteira nesse momento. Mais de R$ 375 mil seria a carteira total. Cerca de 41% dela, o meu objetivo era 40% em FIs, mas hoje eu tenho 41%. Está em fundos imobiliários. Esses 40% equivalem a um pouco mais de R$ 154 mil. Só que aí o primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês, eu não investi R$ 154 mil. Eu não tirei R$ 154 mil do meu bolso para investir. Os investidores, principalmente os iniciantes, eles têm a maneira de olhar lá R$ 154 mil e pegar 1% desse valor e achar que você tem que ganhar R$ 1.500 por mês de fundos imobiliários no mínimo. Eles estão equivocados demais. Eu vou explicar para vocês que, na verdade, eu ganho muito mais que 1% se eu olhar o custo do dividendo no longo prazo e quanto realmente eu investi, quanto realmente saiu do meu bolso. Só lembrando que quando a gente fala que tem R$ 154 mil em uma carteira de longo prazo, não é carteira de 1 mês, de 2 meses, tá? Que você tira o dinheiro e ele começa a te pagar. Não, não. É uma carteira que você acumula com o passar do tempo. São um pouco mais de 6 anos. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar aqui a carteira. Não é uma recomendação de investimento, como eu sempre falo. O objetivo aqui é didático, é para facilitar o entendimento. Eu trago uma carteira real para vocês aqui. Nessa carteira eu mostro quanto cada fundo imobiliário me pagou até hoje. Qual é a rentabilidade desse fundo e qual é a rentabilidade com proventos. O certo é a gente olhar com proventos, porque mensalmente você ganha livre de imposto de renda dividendos dos fundos imobiliários. Esses dividendos é um rendimento que cai para você e você faz o que quiser com ele. Inclusive, reinvestir no mesmo ativo, reinvestir em outro ativo, escolher a melhor forma de estar usufruindo desse valor que ele é seu. Então, não dá para desconsiderar o que você recebeu de dividendos. Ter 154 mil não significa que eu investi 154 mil. Entendam isso, guardem essa informação com vocês e vamos detalhar agora os fundos imobiliários. Primeiro, HGCR11. Esse fundo imobiliário me pagou até hoje R$ 5.580,10 de dividendos. Minha rentabilidade com o fundo é acima de 45%. E aí um ponto importante, ali consta que eu tenho R$ 16.120 de posição atual no HGCR11. Vou pegar ele como exemplo que vai servir para todos os outros. Me pagou até hoje R$ 5.580, onde eu fiz reinvestimentos. Não necessariamente no próprio HGCR. Então, essa posição atual que eu tenho, boa parte dela, grande parte dela, é de reinvestimentos de dividendos. Ou dividendos que eu recebo do próprio HGCR, ou dividendos que eu recebo de outros fundos imobiliários ou de ações. É claro que tem uma posição, principalmente no início, do meu bolso, onde eu tirei do meu bolso, transferi para a corretora e investi. Só que depois de uma posição inicial, que você faz um certo acúmulo, você começa a botar o dinheiro para trabalhar para você e te gerar mais dinheiro. O que a gente vai fazendo? Recebendo dividendos de outros FIs ou de ações e investindo parte deles no HGCR11. Isso eu fiz para todos os fundos. Então, tem um total recebido só do HGCR11 de R$ 5.580,10. BCFF11 me pagou até hoje R$ 4.097. A rentabilidade com proventos de 31,74%. Imagina, tudo que eu tenho de posição, ele já me retornou 31% daquilo em dividendos. Depois de um tempo, esse valor que ele me retorna ultrapassa 100%. Eu vou ter uma geração de renda periódica desses fundos imobiliários. IRDM11, um polêmico IRDM11 que caiu bastante, ele já pagou R$ 7.021,83. Eu tenho uma rentabilidade nesse fundo com proventos de 41,63%.
Ah, Magno, mas aí o fundo caiu demais. Sim, esse fundo caiu muito, não era o que eu esperava. Mesmo assim, deixei ele em carteira e venho trabalhando essa posição. Quando você não investe 100% do valor no ativo, você não entende que está perdendo. Esse é o meu caso, essa é a minha posição. E quando você vê um fundo que começa a cair e sempre quer vender, desfazer por qualquer coisa, provavelmente você vai ter problema com qualquer tipo de fundo imobiliário, porque em um dado momento, o que eu tenho para dizer é que o fundo imobiliário vai desvalorizar. Ele pode até valorizar novamente num outro momento, mas em um dado momento, com certeza, renda variável, ele vai cair também. HGLG11 me pagou R$ 3.419,35. Minha rentabilidade com proventos, 28,27%. VILG11 é o fundo mais novo que eu coloquei na carteira. Ele tem uma rentabilidade com proventos de 5,43%. Ele me pagou R$ 140,80. É um fundo muito recente, é a minha menor posição. RBRR11 me pagou até hoje R$ 5.174. A rentabilidade com proventos desse fundo é 31,93%. XPML11 é o fundo que hoje eu tenho a maior rentabilidade, né, olhando a posição de compra e venda, 10,27% é minha rentabilidade. Esse fundo até hoje de proventos me pagou R$ 689,55. E o VGHF11, o polêmico VGHF11 que vem caindo ali ultimamente, tem uma rentabilidade de 20,4%, rentabilidade com proventos, e ele me pagou até hoje R$ 4.028,10. Essa carteira, até hoje, somando todos esses proventos pagos, me pagou R$ 30.151,78 de dividendos só de fundos imobiliários. Isso aí durante todo o período. Eu nunca tive outro fundo imobiliário e eu não vendi nenhum até hoje. Essa carteira, ela está em construção ainda, essa carteira de fundos imobiliários. Eu tenho hoje 8 FIs, faltam algumas posições ainda, mas é uma carteira de 6 anos. Às vezes vocês querem começar a montar uma carteira com 1, 2 meses, já é uma carteira pronta, que vai te levar para uma aposentadoria. Não é assim, gente. E a gente vai ganhando maturidade, vai aprendendo a trabalhar com fundo imobiliário. Ponto importante, dos R$ 154 mil que eu tenho hoje de posição atual, R$ 30 mil foram de dividendos recebidos e reaplicados. Então a gente pode concluir que quase 20% desse valor aqui é de reinvestimento dos próprios fundos imobiliários. Ou seja, 19,54% dessa posição total é de dividendos que os próprios fundos pagaram para mim e eu reinvesti. Outra parte grande também, que eu não tenho como trazer aqui, senão o vídeo vai ficar longo, é uma pesquisa que eu tenho que fazer mais a fundo, é que grande parte desse restante da carteira é de dividendos de ações. 154 mil de posição não é o que eu investi, tá? Essa posição hoje de R$ 154 mil me rende em média entre R$ 1.200 e R$ 1.300 por mês de dividendos. No mês de março, que foi o mês passado, eu recebi R$ 1.221 só de dividendos de fundos imobiliários. Eu recebo em média de dividendos 0,8% da minha posição total, porque eu tenho fundos imobiliários high yield, que são muito mais arriscados, principalmente nesse momento, e eu tenho alguns fundos imobiliários que me pagam menos dividendos, mas tem um risco menor. Para a gente ter um equilíbrio na carteira, vale a pena avaliar sim uma diversificação com fundos que pagam mais e fundos que pagam menos também. Não olha só o dividend yield. Gostou do vídeo? Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, sucesso!